Eu acho que conhecer o corpo é um direito básico, né? E eu me revolto quando eu paro pra pensar que isso é negado. E eu acho que é uma atitude condescendente da maioria dos profissionais de saúde e de educação, que eles achem que a gente não é capaz de entender. E a gente não tá falando de patologia, a gente não tá falando... Eu não sou capaz de tratar um cisto no ovário, eu não sou capaz de tratar um câncer, eu não sou médica. Mas eu sou eu. E se eu não tenho uma patologia, se o meu ciclo é saudável e é só parte de mim, por que ele deveria ser medicalizado? É só o meu corpo. Eu deveria ter direito de conhecer e de saber e de ter domínio de decisão sobre o meu corpo, pelo menos enquanto ele for saudável. No momento, acho que a maior lição, o maior insight que a gente teve é de que as mulheres têm medo e têm receio de tomar responsabilidade sobre a própria saúde reprodutiva. E saber que são elas que fazem as escolhas, que elas têm esse direito e que são elas que têm que arcar com as consequências das escolhas que elas fazem. E que elas são capazes disso. Então, percepção da fertilidade é também você fazer uma escolha e responder por ela. Mas tem muitos mais benefícios do que preocupações nisso. Eu comecei a estudar a percepção da fertilidade quando eu percebi num grupo de amigas que existiam várias mulheres que também se questionavam sobre como funcionava o corpo delas. E aí a gente resolveu estudar juntas isso e começamos a buscar informação. Deu um estalo pra gente quando a gente chegou num ponto em que a gente tinha lido tudo que tinha disponível gratuito sobre isso e a gente falou, ok, e agora o que a gente vai fazer? E aí decidimos procurar as instrutoras disso no mundo e achamos a Geraldine, que é a nossa instrutora atual, pelo Justice Method. E é isso que a gente está estudando agora. Não é um método só, né? Os métodos de percepção da fertilidade são vários métodos, eles têm regras diferentes. E é muito importante não misturar métodos, porque cada um tem suas regras e se você começar, regras de observação, regras de anotação, tudo, se você começar a misturar é perigoso, então é importante ressaltar isso. Existem vários métodos de percepção da fertilidade. Uma vez que você aprende a interpretar os seus sinais primários, que são muco cervical e temperatura basal, você consegue dominar vários métodos. Porque as regras variam, mas os sinais de interpretação são os mesmos. E aí o ideal é você escolher o que mais se encaixa para você. Então, se você, por exemplo, tem horários de sono muito irregulares, é melhor você escolher um método que se baseie primariamente em mucocervical, para você não precisar medir temperatura basal todos os dias, porque a temperatura basal exige horas regulares de sono. Se você não consegue avaliar muco cervical toda vez que vai no banheiro durante o dia, ou se você tem aflição, você pode usar só o método da temperatura basal, que tem regras diferentes dos outros. Então você aprende o básico e aí você decide qual método melhor se adapta a você, qual que te ajuda mais a entender o seu corpo. Então, o único método contraceptivo que oferece proteção contra a DST é a camisinha, né? Então, por exemplo, eu associo o método com o uso de camisinha. Eu não me sentiria segura só com a camisinha. Não quero usar outro método hormonal. E esse método me ajuda muito, porque eu sei que se a camisinha falhar, eu tenho lá o meu controle. Eu vou saber se eu preciso ou não tomar a pílula do dia seguinte, qual tipo de pílula do dia seguinte eu preciso tomar, porque são 2 tipos, dependendo da fase do ciclo que você tá. Não preciso fazer intervenções desnecessárias no meu corpo. Eu posso saber se, ok, a camisinha falhou, mas não vai resultar em uma gravidez. Então, a prevenção da DST é uma coisa que é só com a camisinha. Eu acho que muita gente se preocupa com isso, sim, e incentiva o uso da camisinha, mas eu acho que a maioria das pessoas que são contra o método é mais por um preconceito do que pela preocupação com a DST. Porque ninguém fala isso, por exemplo, quando estamos falando de pílula. Sabe? Tô tomando pílula, mas e a DST? Vou pôr DIU, mas e a DST? Agora é só falar de contracepção natural, mas e a DST? Sabe? A gente vê muitas meninas que ainda estão começando a estudar, tal, fazendo tópicos. Então, a menina fez um tópico resumindo como funciona o método sintotermal. Primeiro que não cabe num tópico. Se ela fez isso, não vai dar certo isso.
E aí você começa a ler e começa a ver pequenos erros que podem dar uma besteira gigante. E o que a gente tenta é buscar apontar a responsabilidade de você falar uma coisa dessas. Quando você se propõe a fazer um resumo de um método, a ensinar um método, você não está falando qual foi a sua experiência. Você está se propondo a ensinar uma pessoa a praticar uma coisa. Então, você sabe o que você está falando? É um estudo muito longo, assim, muito longo. Mas a gente sabe que estamos no caminho certo quando uma pessoa nos procura para pedir dicas ou orientação e a gente, na medida do que a gente já conhece, orienta a pessoa e diz, olha, mas a partir daqui eu não posso te orientar, mas isso eu posso te ajudar. E depois, sabe, gente que volta meses depois dizendo, nossa, foi incrível, eu me sinto muito bem, mudou minha relação com o meu corpo, eu deixei de ser uma pessoa apática e sem libido ou várias questões pra conhecer meu corpo, assim. Aí a gente sabe que a gente tá no caminho certo. Usem camisinha. Olha os DSTs. É sério, gente, é brincadeira, mas usem camisinha.